É preciso enfrentar o problema de cabeça erguida. É possível enfrentar a situação de cabeça erguida, se levantar e agir como age um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que confia em Deus. Não pode ficar aceitando, irmão, a situação, só assistindo, parado, esperando que alguma coisa aconteça. O que Deus vai abençoar é o seu esforço. O que Deus vai abençoar é o trabalho das suas mãos. O que Deus vai abençoar é a sua ação, a sua atitude. E você precisa ter a atitude correta diante de toda e qualquer situação. Não é ficar esperando que alguma coisa aconteça, é provocar o milagre, é fazer com que a situação mude. Olha o caso desses 4 leprosos. Eles poderiam ter optado por ficarem ali, aonde eles estavam, nada fazerem, ficar apenas e tão somente um olhando para a cara do outro, esperando a morte chegar. Eles poderiam ter quebrado a regra social e entrado na cidade de Samaria em busca de mantimento, em busca de alimento, mas não tinha, e eles concluíram: se nós entrarmos, nós também vamos perecer ali. Vamos fazer o seguinte: se tem algum lugar aonde possa existir comida, aonde a gente possa mudar a nossa situação, é lá no arraial, no acampamento dos Círios. Vamos fazer o seguinte: vamos lá. É possível que ele nos matem, mas é possível também que ele nos deixe viver. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E eles foram, agiram. O poder está aí quando você age de acordo com a sua fé. Versículo seguinte: e levantaram-se, levante-se, homem de Deus, levante-se, mulher de Deus, e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Levantaram ao crepúsculo, ao entardecer, né? E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Pode seguir. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pode seguir. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Uma atitude de fé, uma atitude de coragem, muda toda e qualquer situação que você estiver enfrentando. Perceba que quando eles tomaram a atitude de se levantarem do lugar onde eles estavam e irem ao acampamento dos Círios, diz a Bíblia que o Senhor foi à frente deles, e Deus fez os Círios ouvirem um ruído, como um ruído de um grande e poderoso exército, que eles ficaram aterrados de medo, apavorados de medo, e saíram em fugida, saíram correndo para salvarem as suas, deixaram tudo para trás. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles iam correndo, fugindo e jogando coisas de sobre si, né? Se deixando coisas pelo caminho. É isso que Deus quer fazer. Ao invés de você ficar reclamando da sorte, reclamando da situação, só falando do problema, procure fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa para resolver essa situação. Eu vou me movimentar, eu vou agir pela minha fé. E quando você age pela fé,
não tenha dúvida, Deus entrará em ação e a obra será feita na sua vida. É preciso você tomar essa atitude, ter essa atitude vencedora. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa pelo meu casamento, eu vou fazer alguma coisa pela minha família, eu vou fazer alguma coisa pela minha saúde, eu vou fazer alguma coisa pelas minhas finanças, eu vou fazer alguma coisa pela minha vida profissional, empresarial, eu vou fazer alguma coisa. Há uma parte no milagre que é do homem, ou o homem faz, ou, meu irmão, o milagre não acontece. Sempre haverá no milagre aquela parte que é do homem. Você precisa fazer a sua parte. Repito, se os leprosos ficassem ali apenas se queixando da má sorte que lhes sobreveio, além da lepra, que era uma doença terrível, agora estavam morrendo de fome, não tinham sequer o que comer, já não tinham dignidade, e a situação estava piorando e piorando muito. Mas o que eles fizeram? Vamos fazer alguma coisa. Vamos tomar uma atitude, numa tentativa de resolver este problema. Se levantaram e foram. Quando eles se moveram para irem ao arraial, ao acampamento dos sírios, diz a Bíblia que Deus fez os inimigos ouvirem um grande ruído, um estrondo, como de um grande exército em marcha. E a coisa era séria, ninguém mais ouviu, só os sírios, só os inimigos, pessoal. Era algo sobrenatural, era algo milagroso, era algo de Deus. E eles saíram e fugiram e tal, e a situação foi mudada, não só a dos 4 homens leprosos, porque depois você vai ver, vamos seguir aqui no texto, eu ia ler só até o 6, vamos no 8 agora, irmã. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Pode seguir. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Eles concluíram: não fazemos bem, nós não estamos fazendo a coisa certa. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, alguma coisa nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Qual era o problema da cidade de Samaria? A fome. O povo está perecendo de fome. Esses 4 homens tiveram uma atitude de coragem, arriscaram tudo, até porque não tinham nada a perder, e foram ao arraial dos sírios, encontrar grande abundância de pão, comida, bebida, muito ouro, muita prata, muitos haveres, toda a sorte de coisas boas foram deixadas para trás ali. Fizeram a parte dele e tal, agora vamos anunciar a casa do rei. E anunciar a casa do rei, e acabou aquela situação de cerco, acabou aquela situação de fome. A sorte de Samaria foi mudada por causa da atitude desses 4 homens. É isso que eu estou querendo mostrar para você. É preciso que você tome uma atitude. É preciso que você se movimente em direção à solução do problema que você está vivendo. É preciso que você lute com todas as suas forças. Coloca Deus à frente, coloca a sua fé em ação, porque a fé em ação sempre vence a batalha. A fé em ação faz com que Deus opere o milagre na sua vida. Agora entenda, no milagre há uma parte que é de Deus, é verdade. Deus vai fazer, mas também há uma parte que é sua. Você precisa agir, você precisa se movimentar, ter iniciativa, ter atitude. É isso. E às vezes é o que falta em muitas pessoas. Elas ficam só reclamando da situação em que elas vivem ou estão vivendo,
reclamando do casamento, reclamando disso, reclamando daquilo, mas não toma nenhuma atitude para resolver. Você já viu aquela pessoa que ela só sabe apontar defeitos, ela só sabe apontar problemas, mas ela não vem com uma solução? Olha, existe esse problema, mas nós podemos fazer isso para resolver. Não tem gente que é assim? Só é boa em apontar os defeitos, apontar os problemas, ao invés de chegar a mostrar uma solução. É disso que eu estou falando. Se você estiver passando por uma situação difícil na vida, é preciso que você tome uma atitude, mas uma atitude de fé, uma iniciativa de fé, agir como age um verdadeiro homem de Deus, agir como age uma verdadeira mulher de Deus, ao invés de ficar se queixando, reclamando, colocar Deus à frente, colocar Deus adiante, e com Deus você consegue resolver qualquer problema, vencer qualquer batalha no nome de Jesus. Amém, pessoal? Quem é que entendeu, diga amém. Glória a Deus. Então você precisa fazer o que esses homens fizeram, tomar essa atitude vencedora, não aceitar morrer sem fazer absolutamente nada. Eles lutam, se morrer aqui, ou morrer dentro da cidade, ou morrer lá no arraial, pelas mãos do inimigo, não faz diferença. Vamos atrás daquilo que possivelmente encontraremos lá, e encontraram. Amém, pessoal? Vamos lá para Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 5. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, atrofiada, ressequida. E estavam os religiosos observando se curaria no sábado, para o acusarem. Pode seguir. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Perceba, Jesus disse para esse homem: levanta-te e vem para o meio. Vamos imaginar se o homem não tivesse feito isso, ele teria ficado curado, gente? Ele teria sido abençoado, gente? Não. Levanta-te e vem para o meio. Deus quer que você se levante. Deus quer que você se coloque de pé diante de toda e qualquer situação. Qualquer problema que você estiver enfrentando, coloque-se de pé. Eu sou de Deus, eu não vou aceitar essa situação, Deus é comigo, eu vou lutar e vou lutar para vencer. Levanta-te e vem para o meio. Versículo seguinte. E perguntou-lhes, Jesus perguntou aos religiosos: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Segue. E, olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Olha que legal. Irmão, você não vai ver Jesus orando. Jesus orou por esse homem? Não, Jesus não orou por esse homem. Jesus identificou esse homem no meio daquela multidão e disse: levanta-te e vem para o meio, se apresente, não se esconda, fique de pé. Depois Jesus falou: estende a tua mão. Olha isso, pessoal. Ele poderia ter arrazoado, né? Ele estava com a mão mirrada, o braço atrofiado, ressequido, aqui, ó. Estende a tua mão. Ele poderia argumentar: mas o senhor não percebe que eu tenho um problema na mão, tenho um defeito na mão? Não, ele não argumentou, ele simplesmente estendeu a mão. E quando ele fez esse esforço para estender a mão, o milagre aconteceu, irmão. Do milagre há uma parte que é de Deus, e Deus não vai deixar de fazer.
A parte dele, ele fará. Mas ele só fará se você fizer a sua. Porque há uma parte também que é do homem. Levanta-te, o homem levantou em obediência. Vem para o meio, ele veio para o meio em obediência. Estende a tua mão, ele a estendeu em obediência. E quando ele esforçou para obedecer ao comando de Jesus, à voz de Jesus, a sua mão lhe foi restituída, sã, como a outra, sem qualquer problema. Se nós fizermos a nossa parte, Deus não vai deixar de fazer a parte dele. Então pare de ficar se lamentando, pare de ficar se queixando, reclamando, faça alguma coisa, irmão. Pare de ficar se isolando, né, ficando calado, não fazendo nada, às vezes só assistindo uma situação, esperando que alguém faça alguma coisa. Quem tem que fazer somos nós, amém, pessoal? Quem é que está entendendo aqui o pastor? Levante a mão. Glória a Deus. Então vamos lá para o caso da mulher hemorrágica, Marcos capítulo 5, 24. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Pode seguir. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Preste atenção, segue. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Eu quero chamar a sua atenção para a atitude dessa mulher. Ela ouviu falar de Jesus. Alguém sabia da história dela, alguém sabia do sofrimento desta mulher e há quanto tempo ela vinha sofrendo com esse problema, e alguém chegou para ela e disse: olha, você já ouviu falar de Jesus de Nazaré? Está correndo aí por toda parte que Jesus, ele cura as pessoas, ele liberta as pessoas. Dizem até que ele ressuscitou um morto, dizem até que ele abriu os olhos a um cego de nascença, e foram falando de Jesus para essa mulher. O que falaram ninguém sabe, mas sabemos que falaram de Jesus para ela. A fé veio ao coração dela, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E aí o que ela fez? Ela tomou uma atitude, ela tomou uma iniciativa, ela decidiu, disse: eu vou até onde esse homem está, e eu vou tocar nas suas vestes, porque se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Essa foi a atitude dessa mulher. Ela não aceitou morrer daquele jeito, pessoal, sem fazer nada. Então nós precisamos também. É uma crise conjugal? Faça alguma coisa. É uma crise familiar? Faça alguma coisa. É uma crise na saúde sua ou de um ente querido seu? Faça alguma coisa. Uma oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus pode mover-se em seu favor, favorecendo, curando aquele seu parente, através de uma oração sua, de um ato de fé seu. Sim ou não, gente? Pode. Deus pode honrar, visitar ele. É uma crise financeira? Está faltando dinheiro? Está faltando comida dentro de casa? Está faltando coisas dentro da sua casa? Está vivendo uma vida de privações? Faça alguma coisa. Se você fizer a sua parte, escute, Deus não vai deixar de fazer a parte dele. Os leprosos não aceitaram ficarem quietos ali, olhando um para a cara do outro, só esperando a morte chegar. E se nós ficarmos assim, vamos morrer. Se entrarmos na cidade,
há fome na cidade. Vamos morrer ali. Vamos fazer o seguinte: vamos lá no acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, então viveremos. Se eles nos matarem, tão somente morreremos. E se levantaram ao crepúsculo e foram. E Deus foi à frente. E Deus plantou o terror no coração dos inimigos, no coração do inimigo. Que o inimigo saiu desbaratado, confuso, correndo, deixando tudo para trás, porque ouviu um som de um exército em grande marcha. E o problema não só deles, mas da cidade, para cumprir com a palavra de Deus, foi resolvido. Aí perceba o caso do homem da mão ressequida. Ele teve a parte dele no milagre, sim ou não? Sim. Levanta-te. Ele levantou. Levanta, Deus. E vem para o meio. Ele veio para o meio, se apresentou. Estende a tua mão. Ele a estendeu. E quando ele a estendeu, ela ficou sã, completamente curada, como a outra, sem qualquer problema. E agora o caso da mulher hemorrágica, 12 anos de sofrimento, na luta, gastou tudo que tinha, não tinha mais dinheiro para nada, a situação piorou. Agora não era só um problema de saúde, era financeiro também. Mas alguém chegou e falou para ela de quem? De Jesus. Irmão. Ela disse: ele faz tudo isso, eu vou lá. E enfrentou toda aquela situação, porque ela nem podia fazer isso. A mulher hemorrágica não podia se expor desse jeito, mas ela enfrentou a situação. Se eu não vou morrer aqui à míngua, eu vou fazer alguma coisa. Se eu tocar nas vestes desse homem, eu ficarei curada. E assim foi, assim aconteceu. Eu quero que você entenda, se você está vivendo uma situação e você não gostaria de estar vivendo ela, faça alguma coisa para mudar essa situação. Está convivendo com um problema, já está quase que aprendendo a lidar com esse problema, a administrar esse problema. Você tem que resolver, não é conviver com ele, vamos resolver. Eu vou buscar a Deus e vai solucionar esse meu problema no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos seguir, irmão, no versículo. E logo se lhe estancou a fonte do seu sangue. Ela tocou e se estancou. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Pode seguir. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Pode seguir. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Pode passar, irmão. E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Aqui isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Toda a verdade. Ela contou a história dela para Jesus. Ela abriu o coração e ela falou toda a verdade. Fui eu, Senhor. Eu vinha sofrendo já há 12 anos, já não aguentava mais, não queria morrer, queria viver. Alguém me falou do Senhor e eu vim, tomei coragem, estou aqui, me expus, toquei, fui eu. Falou toda a verdade. Homem de Deus fala toda a verdade, não é meias verdades, né? Porque tem gente que ela é evasiva, ela vem com meias verdades. Tem que chegar, abrir o coração e falar toda a verdade. Deus é verdade. Amém? Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo.
Os leprosos tiveram obras, sim ou não, gente? Pelas obras a fé deles foi justificada, sim ou não? Sim. Eles agiram, eles foram, eles fizeram. Nós não vamos morrer aqui e não fazer nada para mudar essa situação. O homem da mão ressequida, quando obedeceu ao mandado de Jesus, a ordem de Jesus, ele obedeceu com fé, sim ou não, gente? Obedeceu. Levanta, ele levantou. Vem para o meio, ele veio. Estende a mão, ele estendeu. Quando ele fez a parte dele, o poder de Deus entrou em ação e a obra foi feita. Mulher hemorrágica. Se ela tivesse ouvido, tivesse ficado quietinha, eu não posso, estou fraca, anêmica, estou quase morrendo, né? Não tenho quem me leve, eu vou ficar aqui, eu vou aceitar essa situação. Ela não aceitou, ela foi até Jesus. A fé dela se manifestou nas obras, nas ações. E aqui a Bíblia fala, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Haja de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que você acredita. Vai lá e faça, Deus é comigo, já deu certo. Versículo 18: mas dirás a alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé é vista pelas obras. Se você fizer a sua parte é crer, irmão. Você precisa crer. Quem crê vai agir de acordo. Quando você crê e age de acordo com a palavra de Deus, o milagre vai acontecer na sua vida. É assim que o câncer desaparece e aquela pessoa que estava lutando pela vida contra o câncer fica curada. É assim que um problema de visão, de audição, na fala, desaparece. É quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus, ela crê na palavra de Deus e ela age de acordo com a palavra de Deus. Ela não deixa o medo entrar, a dúvida entrar, ela não permite que o mal vença ela. Ela luta contra aquele mal até ele sair da vida dela completamente. Amém? O versículo 20, irmã, por favor. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Aí ele vai citar o exemplo de Abraão, ele vai citar o exemplo de Raabe, ele vai citar alguns exemplos de pessoas que agiram de acordo com a fé que elas tinham e elas foram muito abençoadas. Amém? Quem é que entendeu a palavra? Levante a mão aqui. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, irmãos.